Pode começar. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu sou o professor Raimundo Bastos, da Universidade de Brasília. Inicialmente, bom dia e bem-vindos. Essa é a defesa de número, não sei bem o número, é uma defesa de mestrado, é um dos requisitos legais para a obtenção do título de mestre. O Profimate já tem 8 anos, professor Rui? Já está perto dos 10, não? Perto dos 10. Começou em 2012. É um programa em rede nacional. Nós temos... A UNB já formou bastantes... Nós não participamos da primeira turma, mas é um programa muito sólido. Ele tem nota máxima na CAPES, de mestrado. E, sem dúvida alguma, é um programa... Como o nome já diz, ele é profissional, ele é recomendado, direcionado para professores do ensino básico. Ok, alguns pode acontecer de pessoas também do ensino superior cursar, isso não é um problema. Então, nesse momento, nós vamos começar a defesa, xadrez sociedade, do game, a gamificação. O aluno é o Daniel. As coisas mais sentimentais, como começou a orientação, acho que o Daniel tem o dom da oratória e falará por mim. Então, nesse momento, Daniel, você tem entre 40 e 50 minutos para sua apresentação. No momento seguinte, abrimos para as perguntas e, logo em seguida, vamos deliberar e chamamos vocês de volta. Colocamos vocês um pouco para fora, só enquanto a gente delibera, e depois retomamos todo mundo. Então, Daniel, a festa é sua, você começa. Eu vou desligar minha câmera e vou deixar você falar à vontade. Entre 40 e 50 minutos, até 1 hora, dependendo do assunto. Tchau, tchau. Agradeço, professor Raimundo, com muita alegria que aqui estou para fazer uma defesa de um sonho. Na verdade, eu estou aqui hoje defendendo um sonho. Eu vou tentar falar sem chorar. Bem, tudo começa com meus agradecimentos ao professor Rui por ter aceito estar aqui nessa banca, que muito me honra. Ao professor Hélio, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui, fazendo parte desta banca. Ao professor Raimundo, eu vou deixar meus agradecimentos para depois, porque eu falarei um pouco sobre nossa relação que foi construída durante este trabalho. Agradeço ao meu pai, à minha irmã, minha sobrinha, minhas filhas que estão assistindo, e aos meus colegas que aceitaram estar aqui, nessa manhã de quinta-feira, às 10 horas. Muito obrigado. Eu espero que a apresentação seja boa e que Deus me ajude nessa conquista. Bem, o tema do meu trabalho chama-se Xadrez de Sociedade, do game à gamificação. Eu coloquei 2 mensagens que eu vou ler para começar o trabalho. Elas estão aí na capa dessa apresentação. A primeira: quanto mais aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas graças a Deus não sou o que era antes. De fato, esse trabalho me modificou. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês. Bem, esse trabalho, ele tem como problemática a ser resolvida uma pergunta. E a pergunta é:
É possível mudar o ensino da matemática por intermédio da resolução de problemas, utilizando a gamificação em gincana, Olimpíada ou na própria sala de aula? Então, a partir desta pergunta, eu vou procurar resolvê-la durante o meu trabalho e a minha explicação. Esse trabalho ele se alicerça em 3 normativos legais. O primeiro normativo legal ao qual ele se alicerça são os parâmetros curriculares nacionais. Esses parâmetros curriculares nacionais são, até hoje, apesar da BNCC ter entrado, né, já em vigor, são os balizadores do ensino básico brasileiro. Acontece que os parâmetros curriculares nacionais, eles possuem uma característica de reflexão, uma característica filosófica. E eu baseei o meu trabalho a partir desta característica filosófica. Então, durante o trabalho, é muito comum que eu faça perguntas. Eu faço perguntas para que o leitor do trabalho busque respostas. E assim eu procurei me dialogar com o leitor do trabalho. Para o PCN, o educador deve refletir. Observe que o verbo refletir deixa claro que o PCN tem, né, uma raiz filosófica no seu texto. Refletir sobre o que é possível fazer para sanar os problemas que dificultam a aprendizagem dos alunos. Eu penso que essa primeira frase, que eu estou alicerçando a minha apresentação, ela diz muito. Nós, educadores, temos que ter em mente que nossa missão é sanar dificuldades, sanar deficiências. Se tivermos em mente essa missão, nós conseguiremos fazer uma educação melhor e de qualidade. Aí, eu utilizo também o currículo em movimento, que é uma norma legal do GDF, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é uma norma local, lembrando que a educação ela tem os 3 níveis, né? Tem o nível federal, o nível estadual e o nível municipal, é que aqui no DF, como somos um distrito, então o município e a cidade se confundem. Então, o currículo em movimento aborda que a educação integral tem a intenção de ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais, pois a escola não é apenas o espaço físico, e sim um local de socialização e construção do conhecimento, ou seja, o discente é multidimensional, com características individuais e únicas. Eu chamo a atenção para os senhores de alguns aspectos sobre esse parágrafo do currículo em movimento, onde eu coloco em azul educação integral. Muitas foram as vezes que em discussões junto com colegas, dentro de coordenações de equipe, não era claro para muitos o que era a educação integral. A ideia de educação integral é uma educação completa. Não estamos aqui falando de necessariamente de tempo integral. Há uma diferença entre tempo integral, que é passar o dia na escola, e educação integral. A educação integral ela tem a ideia de completude. É uma educação integralizadora, né? E isso me interessa muito na defesa desse trabalho, porque eu penso que vou colocar elementos para que o professor possa ampliar a sua capacidade de ensino, de forma a deixar mais completo. Então, baseado neste raciocínio, eu fui prosseguindo o meu trabalho. E aí, eu coloco como terceiro embasamento legal a BNCC. Observe que a Base Nacional, ela, como o nome já fala, ela tem que ser a base da educação brasileira. A base foi alterada a partir de 2015, ela tem um texto, se eu não me engano, é 2015 ou 2017,
E esse texto está expresso que, a partir do ano de 2022, ou seja, o ano que vem, as escolas precisarão se reorganizar. Isso está deixando os colegas, professores, pelo menos aqueles que eu tenho contato, com a pulga atrás da orelha, com muita dificuldade, porque é uma visão nova. E este trabalho procura dar algum subsídio para que nossos colegas possam caminhar. Esse trabalho é feito para ajudar. Ele não é feito para ser jogado depois no baú. Ele é feito para que pessoas que estão na área possam, ao lê-lo, terem novas ideias e algumas respostas. A BNCC afirma ser necessário desenvolver nos alunos 7 objetivos, competências, que se desenvolvem em torno da comunicação matemática. Observe que ela utiliza a ideia de comunicação matemática, ou seja, a matemática como uma língua, uma forma de expressão, que é um dos viés da matemática. De sua contextualização e prática, entendimento da matemática como ciência. Então, a matemática ela tem um luxo dentro dos conteúdos programáticos escolares, porque ela, além de ser uma linguagem, ela também tem um comportamento científico. Ou seja, talvez seja o primeiro passo em que o aluno tenha condições de aprender de forma como usar a ciência para provar aquilo que ele deseja e verificar se está certo ou se está errado uma premissa. Penso que a ciência, ainda mais agora, nos dias atuais, ela esteja sendo colocada em xeque. Então, a matemática ela aparece como um suporte social muito importante. Segurança para calcular e resolver problemas. Eu vou bater muito nessa ideia de resolver problemas e observe que a própria BNCC, ela categoricamente fala do uso de tecnologias digitais, diferentemente do PCN, que sugeria. O PCN sugeria o uso de tecnologias digitais. A BNCC não. Ela afirma categoricamente a necessidade do uso de tecnologias digitais e mais, ela coloca, diferentemente do PCN, a BNCC diz quais são os aspectos que podem ser utilizados como imagens, som, dá uma abertura maior, né, nesse leque de possibilidades de tecnologia. Enquanto o PCN apenas sugere, a BNCC afirma categoricamente. Bem, peguei essas 3 normas, estava tudo marcado em vermelho, e criei uma frase norteadora. O educador deve sanar os problemas que dificultam a aprendizagem dos alunos, criando oportunidades de socialização e de construção do conhecimento, para desenvolver uma comunicação pela linguagem matemática capaz de resolver problemas. Capaz de resolver problemas, usando quando possível, e este quando possível foi por minha conta, não está no normativo, de tecnologias digitais. Bom, como eu vou falar de gamificação, para quem não sabe, eu aqui vou fazer já um spoiler, gamificação é o uso de elementos de jogos em situações que não são jogos. Observe que esta apresentação não é um jogo, mas eu vou gamificá-la. Então, eu vou gamificar a minha apresentação para mostrar que é possível. A gamificação que eu vou utilizar é uma gamificação estrutural. O conteúdo que eu vou falar é um conteúdo que não estará gamificado. O que estará gamificado é o formato. Então, eu vou utilizar elementos de game no formato do slide para que eu possa me comunicar melhor. E, para isso, eu uso um elemento de game muito importante, que é o avatar. Então, observe que eu criei um avatar e eu o chamei de Dani. Esse avatar sou eu, mas veja, sou eu meio barrigudinho, né? Eu acho que eu estou um pouquinho melhor do que ele. Mas aí está ele,
O avatar vai me ajudar na apresentação, ele vai se comunicar conosco, ele vai me lembrar de fazer alguma pergunta, ele vai me lembrar de algum ponto específico. Lá em cima na tela, na parte direita superior, eu coloquei outros elementos de game muito importantes. Um deles, que é a interrogação de perguntas. O outro, que é a correspondência. Observe que é necessário haver uma troca, uma correspondência entre quem fala e quem ouve, ainda mais na sala de aula. Isso é bem evidente. Depois tem a marcazinha, deixa eu ver se eu consigo usar aqui o mouse aqui. Eu tenho aqui esses dois, isso aqui significa as pessoas que estão ligadas entre si durante a apresentação. É claro que aqui, como eu estou usando o PowerPoint, eu não consigo fazer isso. Configuração, essa parte aqui, são créditos que na gamificação é muito utilizado, quando a pessoa ganha ou perde algo, isso vai sendo registrado ali. Até porque é possível, durante isso, eu vou falar depois, aqui é só um spoiler, é possível você juntar crédito. E temos aqui uma barra de progresso, que é muito importante na gamificação, ela vai indicando que você está aumentando algo, no caso, score, pode ser pontuação na atividade, e botei a bateria aqui, que quando eu estiver acabando a minha energia, vai acabar também a apresentação. E aí eu acrescento um avatar, que para mim foi fundamental no trabalho. Esse avatar é do professor Raimundo. Este avatar é daquela pessoa que me orientou durante todo o trajeto. Professor Raimundo, nos conhecemos em abril do ano passado, né? E quando eu conheci, eu acho que é importante para que se entenda o trabalho, eu vou ter que falar isso. Quando conheci o professor Raimundo, eu disse para ele assim: professor, eu adoro jogar xadrez, eu jogo xadrez o dia inteiro. Quando eu não tenho nada para fazer, eu jogo xadrez. E eu falei para ele: professor, eu tenho convicção de que o xadrez auxilia no ensino da matemática. Eu tenho convicção. Aí ele me olhou, riu e falou assim: tá, e você quer fazer um trabalho que tenha matemática e xadrez? Aí eu falei: pois é, eu quero fazer um trabalho de jogo e eu quero usar o xadrez como suporte para que eu mostre para as pessoas que o aluno que joga xadrez, ele terá mais facilidade com a matemática. Ele riu e falou assim para mim: vai difícil. Eu, se fosse você, não entraria por esse caminho, não, porque o xadrez é muito complicado. Quando ele falou aquilo, eu tenho razão. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, a palavra xadrez estava dentro da minha mente naquele momento. E eu pensei: eu vou seguir com o xadrez, né? E aí, eu pensei: professor, ao invés de usar os jogos pedagógicos, que já tem uma porção de livro por aí falando deles, eu posso, em uma dissertação de mestrado, criar um jogo? Aí ele olhou para mim e falou: pode criar um jogo. Em uma semana eu estava com o jogo criado. Aí ele ficou impressionado, falou: você criou muito rápido. Eu falei: eu criei muito rápido. Mas eu acho que eu estava pressentindo que eu ia depois ficar meio deprimido e ia ficar muito tempo sem fazer nada. Ainda bem que eu fui rápido no início e consegui fazer o jogo. Logo, criei as regras e depois, com o tempo, devagar, eu fui criando os elementos do jogo. Mas, bem, na minha apresentação deste jogo, eu vou utilizar como forma de comunicação uma lupa. Aliás, essa lupa vai aparecer diversas vezes na apresentação. Como todos sabem, uma lupa serve para focar, né? A gente consegue enxergar melhor aquilo que a lupa se direciona. Eu consigo ampliar a visão de algo. E por isso, com essa ideia de amplitude, eu coloco a lupa e entro, então, com o próximo elemento, que é o elemento game. É claro, elemento game na língua inglesa. Nós poderíamos ter colocado aqui a palavra jogo. Lembrando que em toda a minha apresentação, game e jogo serão palavras sinônimas. Sei que esta é uma definição importante aqui no início, porque em muitos casos o game é confundido e utilizado como jogos digitais. O meu jogo, que eu aqui vou trazer, é um jogo de tabuleiro
logo não é um jogo digital. Mas eu utilizei a palavra game para dar um marketing legal da ideia do game, a gamificação. Porque se ficasse do jogo a jogificação, não ia vender bem a ideia do produto. Então, estamos aí com o primeiro passo do game. Então, eu começo com um jogo. E este jogo, certo? Como eu já disse, como começou, ele começa com a ideia do xadrez. Como eu não pude defender a ideia do xadrez por uma grande incompetência da minha parte, eu pego os elementos do xadrez, que são as suas peças, e transformo essas peças em avatares. Para quem não sabe, o avatar é um elemento que dá uma personificação, né, de um personagem no jogo. Então, eu pego os elementos do xadrez, que são as peças, e pego a ideia, que é a ideia central do xadrez, que é o desenvolvimento do raciocínio lógico. Pego essas duas ideias e trago para o meu jogo, né? Então, esse jogo funciona de uma maneira simples. Eu queria que o professor, quando visse o jogo, visse como uma possibilidade concreta de uso em sala de aula, ou ampliamos, porque sabemos que a sala de aula é limitada, o tempo do professor é curto, nem sempre o professor vai poder parar para ficar fazendo jogos. Na cabeça do professor é uma perda de tempo. Isso, em geral, acontece. Fiz isso por muitos anos e sei como somos cobrados com conteúdos. Então, eu pensei, se um jogo que conhecemos no mercado, um jogo utilizado para que desenvolva habilidades, ele não é muito aceito pelo professor, eu pensei, então, o que o professor aceitaria com mais facilidade para introduzir na sala de aula e não achar que está perdendo tempo, que para mim é o mais importante. Ele vai continuar com o seu conteúdo programático. Então, eu peguei e pensei, o que o professor geralmente faz, o de matemática? Ele tem um livro didático, e esse livro didático possui uma parte teórica, que nem sempre é muito bem explorada, e tem uma gama de exercícios. Eu vou fazer a diferenciação no futuro de exercício e resolução de problema. Então, o professor, em geral, ele faz isso. Ele vai, pega esses exercícios e faz com os alunos de forma constante, até chegar um momento que ele descobre que o aluno consegue reproduzir as ideias do exercício, que é o momento, então, que ele vai fazer uma avaliação. Então, ele avalia exercício. É um exercício, é um tipo de, entre aspas, problema matemático, que existe um algoritmo, uma fórmula, algo pronto, e ele aplica, resolveu, acabou, né? Bem, eu pensei, já que é por aí o caminho, ou seja, já que é isso que o professor tem mais facilidade em fazer, vou fazer um jogo que tenha essas características. E aí, eu crio um jogo como sendo uma atividade pedagógica para o professor, que utiliza cartas, que utiliza uma roleta. A roleta vai servir para a escolha aleatória de um setor, que vai ser um conteúdo programático, e essa carta, dentro da carta, teremos um exercício ou problema. Isso vai depender do momento que o professor está vivenciando, se ele já se sente seguro para trabalhar com problemas. Bem, o exercício estará lá, o aluno vai resolver o exercício. Em alguns momentos, esse exercício sendo resolvido corretamente vai gerar uma pontuação. Em outros casos, se ele não acertar, ele perde pontuação. O jogo pode ser desenvolvido em coletividade ou até mesmo de forma individual. É possível ser mediado pelo professor ou feito em grupos dentro da sala de aula, ou em gincanas. A gente pode pegar, né, um evento maior e trabalhar com esse tipo de jogo. Mas por que eu considero o jogo importante? Porque o jogo é uma atividade pedagógica que possui regras fixas. A matemática possui regras fixas.
Eu, por experiência pessoal, enquanto criança, joguei Banco Imobiliário, joguei Jogo da Vida e outros. Eu penso que esses jogos, de certa maneira, me ajudaram. Eles favoreceram o meu aprendizado, né? Além de que o jogo colabora com a socialização. Pessoas se juntam para jogar. Então, me parece que é uma parte muito importante. A gente se junta, socializa ideias. Jogos têm metas. Penso que na vida, uma das coisas mais importantes para qualquer um de nós é termos metas. Temos que saber para onde vamos. O jogo tem uma meta, tem um início, tem um meio, tem um fim. Feedback. Feedback, para mim, é a alma do meu trabalho. Não há educação sem feedback. E eu alerto isso. Nós temos que exercitar o feedback. Nós temos que dizer para o aluno o tempo inteiro o que ele está fazendo certo ou o que ele está fazendo errado. Temos que dar parabéns. Nós temos que dizer para ele siga. Nós temos que entender que tudo aquilo que ele faz é importante para para ele, para o seu caminhar no aprendizado. O professor tem a missão de dar feedback. E um jogo pode muito bem dar feedbacks. Então, penso que, sendo uma atividade pedagógica, ela vai trazer maior capacidade de dar feedbacks positivos. Motivação. A motivação, sem sombra de dúvidas, é aquilo que nós mais desejamos enquanto professores. Qual de nós aqui não fica tão frustrado quando entra numa sala de aula e o aluno olha para a gente com um olhar cabisbaixo, não querendo ouvir aquilo que nós temos a dizer, né? Essa motivação, ela é fundamental. Quanto mais motivados estivermos, mais chance de aprender teremos. Me parece que essa é uma frase que ela pode seguir como um mantra. Motivação ajuda. Por quê? Porque eu, motivado, corro atrás. Eu consigo superar obstáculos. A motivação, para mim, é aquilo que a gente menos encontra e aquilo que a gente mais deseja numa sala de aula. Desafio. Uma sala de aula tem que desafiar o aluno. Eu não posso trazer apenas situações cômodas, aquelas situações em que basta reproduzir uma ideia que eu atinjo o resultado. Eu tenho que desafiar. Nós somos movidos a desafios. E a participação, ainda mais se ela for coletiva, que me parece que é muito vinculado àquilo que o próprio PCN traz. O PCN diz isso: estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira lúdica, jogo, né? Prazerosa, participativa, de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. É como se eu estivesse ouvindo do PCN. Vamos tentar criar situações novas, utilizando novas ideias e, por que não, utilizando jogos. Bem, no PCN, nós temos os temas transversais. Para quem tem familiaridade com a matemática, nós sabemos que podemos fazer uma analogia bem interessante. O conteúdo de matemática, o conteúdo de língua portuguesa, podem ser considerados retas paralelas. Por que paralelas? Porque, muitas vezes, aquilo que se aprende no português não tem ligação alguma com aquilo que está se aprendendo na matemática. É desejável que os conteúdos se entrelacem, que quando eu estude ciências, eu também me aproprie da língua portuguesa. Quando eu estudo, por exemplo, história, que eu também me aproprie de fatos da geografia daquela região. Ou seja, que as coisas se entrelacem. Como o nosso sistema educacional ele é feito por conteúdos, o PCN, para tentar mudar esta ideia, criou os temas transversais. A transversal, ela atravessa a paralela. Então, a transversal ela está conectando assuntos de temáticas diferentes dentro daquela temática a qual
o seu conteúdo de matemática está inserido. Isto é o que o PCN traz, temas transversais. A BNCC, ela inova quando ela coloca temas integradores. A ideia é praticamente a mesma dos temas transversais, mas no texto da BNCC, ela traz como ideia de conectividade os temas integradores. Eu inseri isso no jogo que eu propus, certo? A BNCC fala: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aí está a segunda palavra do meu jogo. A primeira, xadrez. Xadrez foi a minha discussão com o professor Raimundo quando eu trouxe a ele a minha vontade de trabalhar, que era com um jogo de xadrez. Mas era pouco. Xadrez é pouco. Então eu coloco xadrez de sociedade, porque a sociedade precisa ser justa, democrática e inclusiva. E como é, então, que eu pensei no trabalho deste jogo, né, para envolver toda essa temática transversal? Então, eu coloco uma roleta. Essa roleta possui 16 setores. Como sabemos, a probabilidade de escolha aleatória de um deles dá em torno de 4 ponto alguma coisa por cento. Então, aleatoriamente, ela gira. Claro, se for num ambiente digital, a gente pode utilizar uma forma randômica. Mas pensa, eu estou fazendo um trabalho pensando no Brasil como um todo. Lugares que têm carência de tecnologia muitas vezes. Lugares em que as pessoas têm carência de recurso. Então eu pensei, vou criar um jogo que possa ser utilizado com papel, com cartolina, com utensílios baratos. E aí, eu coloquei 16 ideias nesta roleta. Vou chamar a atenção de algumas delas, senão vou ficar aqui o dia inteiro. Bom, uma das ideias importantes que eu coloco aí é a ideia do aluguel e da moradia. Um dos problemas sociais brasileiros está exatamente na casa própria. Quantas famílias não têm casa própria neste país? E o pior, ter que ouvir de muitas famílias que não sabem se é melhor comprar uma casa ou se é melhor morar de aluguel. As pessoas têm que ter conhecimento matemático mínimo para tomar uma decisão, se ela vai alugar ou se ela vai comprar. Qualquer uma das duas possibilidades pode ser correta, a depender de critérios, de taxa de juros e tal. E o pior é que isto que eu estou falando está na BNCC. A BNCC fala expressamente da matemática financeira, mas não fala do uso de algoritmos e fórmulas para cálculo. Fala do conhecimento mínimo que o cidadão precisa ter para viver em sociedade. Penso que isto é inclusão. Nós estamos colocando dentro da sociedade pessoas capazes de escolhas mais conscientes. Coloco temas importantes, como alimentação. É um tema que escorrega na biologia, atravessa a biologia. Porque, veja, falar de alimentação é falar de conceitos de nutrição que envolve química. Falar de transporte. O transporte é um dos grandes problemas. A física responde o transporte muitas vezes. Falar de acidente é causa probabilística muitas vezes também. Eu posso usar a matemática, mas eu deixei o jogo em aberto nesse aspecto. O professor, ao usar o jogo, ele nem é obrigado a falar nada disso. Mas eu sugiro que, durante o jogo, temáticas como essa possam ser abordadas. O aluno vai jogar, se apropriar de conceitos matemáticos, mas por que não, durante o jogo, não criar dúvidas? Uma das dúvidas que eu crio é sobre a escolaridade. Existem cartas no jogo que são cartas que têm como nome doutor,
mestre, bacharel, ensino médio. Gente, será que toda a população conhece a palavra bacharel, sabe o que significa isso, sabe como chegar até ter esse título? Alguém é capaz de realizar algo que não sonha? Eu quero criar sonhos. Eu quero que o aluno sonhe. Eu posso sonhar em ser mestre. Aliás, este é o meu sonho de hoje. Alerto a vocês. Bom, então veja, eu quero criar sonhos. Para criar sonhos, eu tenho que dar elementos. Ninguém sonha à toa, né? Então, se o professor puder conversar com o aluno dentro da sala de aula de matemática sobre temas variados, eu penso que estarei contribuindo com o ensino deste aluno. Exemplifico o uso de uma carta. Esta carta que eu coloquei, ela está no grupo família, né? Observe que o tema do jogo, né? O tema da pergunta da carta, não tem que ter necessariamente uma relação com família. É só para podermos dividir as cartas. Então, eu posso colocar temáticas separadas nas cartas. Eu posso, por exemplo, colocar probabilidade numa temática, colocar análise combinatória numa outra temática, a critério da série e a critério da necessidade momentânea do professor. Eu alerto durante as regras do jogo que é importante que existam conteúdos do passado para serem revistos, conteúdos do futuro e conteúdos do presente. Os do futuro para, no mínimo, criar uma vontade de entender e aprender. O do presente para consolidar e o do passado para resgatar e relembrar. Bem, com isso, eu pensei, falta uma coisa. Como é que esse pessoal vai anotar isso? Nós, professores, temos mania de capturar registros dos alunos. Nós pegamos os registros deles para quê? Para depois darmos uma menção, uma nota. E aí eu criei uma ficha de anotações que eu também digo no trabalho que não é necessário. Mas há um problema aqui. O game tem uma dificuldade muito grande de mensuração de dados. Vira um inferno para o professor, porque o professor vai ter muitos dados durante a aula, e como é que ele vai fazer o registro? Então, isso pode ocasionar numa ruptura, ele não vai querer utilizar algo que dê muito trabalho a ele. Pensando nisso, dei continuidade ao meu trabalho. Bom, eu disse no início, o trabalho fala de resolução de problemas. Mas o que é resolver problemas? A diferença básica entre um exercício e um problema consiste no momento em que você o recebe. Porque o exercício, quando você o recebe, você vai replicar conhecimento que você já sabe ou que o professor imagina, pelo menos, que você saiba. Então, por exemplo, vamos dar uma equação do segundo grau completa. Eu coloco lá, ensino a fórmula de Bhaskara, que depois eu aprendi que era Brahmagupta, depois de 22 anos. E aí você resolve na fórmula de Bhaskara. Ensinou uma vez, o aluno replica, replica, replica. E replica isso 10, 20 vezes. Isso é exercício. Isso não é um problema. Isso é exercício. Ele está replicando uma ideia que ele acabou de ver. Ele não está pensando muito para fazer isso. Na mesma situação de equação do segundo grau, eu posso criar um problema. Eu construo um retângulo, com dimensões, eu quero maximizar a área do retângulo, e pergunto para ele como fazer isso. No primeiro momento, eu acredito que ele não vai saber fazer, mas depois ele pode começar a conectar. Se a aula de hoje é de equação do segundo grau, eu acredito que deva ter que usar isso. Resolver problema é muito mais difícil do que resolver exercício. E é o que a BNCC espera do aluno. Nós precisamos ensiná-los a resolver problemas, certo? Bem, a diferença entre resolver um problema e resolver um exercício está exatamente nisso. Exercícios são algoritmos que você consegue replicar e problemas trazem algo novo, né? Uma ideia nova.
Eu, por exemplo, esses dias estava assistindo um canal em que coloca-se na tela um problema, eu não tinha a menor ideia por onde que começaria a resolver. Isso é realmente um problema, né? Eu não sei nem como resolver, vou ter que pensar. E aí, o que acontece? A BNCC, novamente, que eu repito o artigo 4º, porque neste caso aqui, quero mostrar a vocês novamente que resolver problemas é fundamental no ensino da matemática. E aí, eu sei que o meu orientador deve estar lá pulando para dizer para mim, fala logo do poli, você está demorando muito. Bem, entenda o problema, construa uma estratégia de solução, execute a estratégia, revise e, de preferência, tente deixar, na revisão, criar uma estrutura que possa solucionar outros. No trabalho eu explico isso, tem lá bem detalhadamente. Bom, depois de resolver problemas, o nosso PCN fala dessa capacidade de raciocínio, comunicação, espírito criativo e crítico. Não é? Eu vou acelerar um pouco, porque, pelo tempo, eu deveria estar mais à frente. Se nós queremos um ensino de matemática de qualidade, precisamos nos atentar ao engajamento do aluno, ao feedback e à motivação. Alunos motivados terão mais condições de resolução de problemas matemáticos por intermédio do game. O game pode me ajudar a criar um aluno mais engajado, porque o game traz feedback e motiva por ser lúdico. E isso me auxilia na resolução de problemas, porque eu vou precisar, muitas vezes, de cooperação. Né? A BNCC fala, no seu artigo 4º, que não está escrito, mas é o artigo 4º, inciso 8º, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros. A inteligência emocional, sabemos que muitas vezes nos levará mais longe do que a nossa inteligência chamada de QI. Né? Às vezes conhecemos muitas pessoas com alta capacidade intelectual, com baixa emoção, e não conseguem caminhar bem pela vida. Então, aqui é um momento de reflexão. O meu trabalho procura fazer reflexões. Precisamos motivar, engajar e, por consequência, dar feedback. Que é o feedback que vai criar, muitas vezes, a motivação do continuar. Bom, no trabalho eu falo sobre um teórico, e, aliás, eu não vou saber dizer o nome dele, mas eu penso que seja Mihaly. E esse teórico, ele estudou uma teoria que ele chama de flow. O que seria essa teoria do flow? É você estar tão concentrado em uma atividade que ela absorva você totalmente. Se eu conseguir deixar você aí em estado de flow, eu atingi meu objetivo. Aonde é visto o estado de flow? No marketing. O marketing utiliza isso. O marketing procura fazer você ficar atento a algo para uma finalidade, a compra do produto. Então, o que acontece? Estudando-se o marketing, estudando-se a concentração da pessoa naquele momento que a leva a uma compra, fizemos um caminho para a educação. Porque, veja, se eu conseguir fazer um aluno ter tanta vontade de aprender como ele tem vontade de comprar, eu acho que a educação muda completamente. Então, este estudioso, ele fala sobre esse estado de flow como sendo uma condição necessária, né, para que as pessoas comprem. E aonde é que você observa mais isso? A gente observa mais isso em plataformas digitais. Porque como hoje nós utilizamos muito a internet, nós percebemos que eles utilizam estruturas que fazem com que a gente utilize mais um site do que outro, que ele nos leva a fazer compras de produtos que a gente nem queria comprar.
Então, por que não utilizar dessas mesmas ferramentas para a área educacional? Não é? E aí eu elenco alguns aplicativos, né, de matemática durante o trabalho, eu elenco alguns, uns de matemática e um de língua. Eu falo do Duolingo, que é um aplicativo que é muito gamificado, é uma plataforma digital, né, que eu penso que ela tenha muita importância, porque, como eu disse, nos games, qual é o grande problema do game, do jogo de tabuleiro? É a hora de eu registrar as informações dos alunos, registros individuais. Aqui, com plataforma digital, eu consigo guardar esses elementos, eu consigo criar provas individualizadas, eu consigo criar uma complementariedade à sala de aula. Então, eu penso que o game, com a resolução de problemas, trazendo esse engajamento do aluno, forçando ele a ter mais motivação, passa pela plataforma digital, que também está na BNCC. Observe que a BNCC fala da criação de tecnologias digitais de informação. A própria BNCC nos leva a uma resposta, que é a criação de plataformas. Mas, para fechar, observe que eu preciso fazer uma ligação entre a plataforma digital e o game. E é onde vem o meu trabalho, do game à gamificação. O que seria a gamificação? Trazer elementos de game para a plataforma digital, de forma a trazer engajamento, motivação, dando muito feedback, e, com isso, facilitar o aluno na resolução de problemas. A BNCC fala, e aí eu alerto, porque a palavra gamificação não consta da BNCC. Não consta. Mas, no artigo 4º, inciso 3º, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais. Se gamificar não for arte, é uma arte digital. Eu posso entender que gamificar se insere no campo artístico de produções diversificadas, como está no artigo 4º, inciso 3º. Qual seria a diferença, então, entre um game e uma atividade gamificada? O game é mais fixo, é mais fechado dentro dele próprio. É um jogo com suas regras, né? E tem um fim em si mesmo. E uma atividade gamificada é uma atividade como essa apresentação, que utiliza elementos de game durante ela. Não sei se perceberam, mas ela está chegando ao fim. Olha a bateria lá em cima. A bateria está acabando. Observe que eu trago elementos de game para a minha apresentação, certo? Logo, essa apresentação ela é gamificada de forma estrutural. E aí, professor Raimundo me perguntou, então, como avaliar? A BNCC responde. A BNCC prevê o uso de tecnologia nos componentes curriculares, um software de gestão de provas, contribui para a melhoria dos resultados por otimizar os processos e gerar relatórios com notas. É possível fazer mais avaliação com mais feedback, sem ter que esperar 2 meses para avaliar. Eu posso avaliar todo dia, se eu quiser, e trazer com isso informação para mim. Bem, como criar uma atividade gamificada? Eu trago esse fluxograma aqui para facilitar ao professor que tenha uma vontade de criar uma atividade gamificada na sua escola. Né? Então, tem que levantar necessidade, estudar o público, verificar se esse público tem ou não tem internet, se ele tem ou não tem computador, desenvolver a camada de conteúdo, o que eu quero ensinar, o jogo, como eu vou ensinar, que tipo de jogo é mais apropriado. Vai ser colaboração ou competição? Um jogo pode ser de competição ou colaboração. Tem cidades brasileiras que não aceitam competição. Se eu fizer ranking, Deus me livre. Se eu pegar uma escola no Ceará, que é a terra do professor Raimundo, eles aceitam fazer ranking. Aqui em Brasília, se eu fizer isso, eu sou crucificado. Então, é possível, usando este roteiro, criar uma solução mais gamificada. Se ela será perfeita, vai depender, claramente, do uso e da estrutura que o professor terá. Bem, o meu trabalho procura mostrar que essas 5 ideias se conectam, se juntam, se agrupam e se completam.
É necessário entender a forma lúdica que nos leva a uma possibilidade de resolução de problemas através da motivação por intermédio de uma plataforma digital também, utilizando para isso a gamificação. Bom, Dani está me perguntando aqui, a gamificação possui alguma limitação? Porque eu estou vendendo um produto que aparentemente é perfeito, mas não é perfeito. Deve que algumas desvantagens da gamificação, o que elas podem trazer. Eu posso ficar focando única e exclusivamente no jogo, o jogo pelo jogo, sem ter um aprendizado real. Isso pode acontecer se nós fizermos uma ideia que não está uma ideia coesa, né? Disputa de estudantes por notoriedade, status, que não é o objetivo da educação. A gente não quer hierarquizar, né? Mas isso pode acontecer sim. A falta de formação de professores, que é o nosso objetivo aqui, é ampliar a formação, mas sabemos que a falta de formação pode gerar um problema na execução, sim. A desigualdade socioeconômica é um problema realmente. Em algumas situações do Brasil será mais fácil, em outras não será nada fácil. Muitas equipes escolares retrógradas que não aceitam mudanças, e o custo, com certeza, será alto. Bem, o jogo está lançado, né? Eu deixo aí como tela final que a gamificação possui a capacidade de contribuir para o ensino da matemática, devido à utilização dos diferentes elementos do game, criação de objetivo, utilização de regras específicas, uso de feedback, escala de pontos, ranking, que gera um fator motivador ao aprendizado matemático através da resolução de problemas. E eu termino por aqui e deixo essas frases filosóficas para os nossos professores, orientadores e da banca. Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. Cuidado com o que vão me perguntar a partir de agora. Muito obrigado. Oi. Opa. Alô? Bem, eu cometi uma gafe. O professor Rui tinha pedido para me apresentar os professores, então eu cuidei em fazer um apanhado. Daniel, então, antes de começar as perguntas, deixa eu fazer um pequeno apanhado. A banca é composta, eu sou o presidente, deveria ser apresentado por último, mas eu já estou aqui. Bem, o professor Rui Simons é professor da Universidade de Brasília, fez graduação e mestrado na UNB, fez doutorado na UCLA, nos Estados Unidos, professor da UNB desde 85, é um especialista em teoria de números e educação, orientou mais de 20 dissertações, nosso colaborador, tem experiência em ensino, pesquisa. O professor Hélio Tosati é de Maringá, fez graduação, mestrado, doutorado na UEM, Universidade Estadual de Maringá, é um especialista em sistemas dinâmicos, professor da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tá certo, Hélio? Tá certo, é. É um especialista em sistemas dinâmicos, muitos artigos publicados, é youtuber, isso é um ponto importante, larga experiência em ensino, e eu deixei por último o nosso suplente, que eu não sei se ele chegou a entrar. Daniel, você confere se o professor Helder está aí, porque eu vou fazer uma descrição completa dele aqui. Professor Helder está sim. Ótimo. Então, o professor Helder, professor da Universidade de Brasília de 87. Está como sugestão, agora eu fiquei em dúvida. Não, chama ele então, mas vai ficar gravado. O professor Helder, ele é professor da Universidade de Brasília desde 87, é um algebrista, adora jogos, jogador de ping-pong, ele não gosta da palavra ping-pong, mas seria tênis de mesa, um esporte robusto, damista também, também orientou quase 20 dissertações, eu fui contar por cima, então eu posso ter números errados, e ele tem uma larga experiência tanto em jogos como nessa questão de teoria dos grupos, que são os grupos e suas simetrias. Então, essa é a composição da banca. Nesse momento, Daniel, muito obrigado agora, porque eu estou atrasado 45 minutos, então
Muito obrigado. Eu vou deixar minha fala por último e, como tradicionalmente fazemos, pessoal, aguardem um pouquinho. Eu vou passar primeiro para os membros da banca. Nós, tradicionalmente, levamos em conta a distância que a pessoa levou para chegar aqui. Então, o professor Rui, embora seja o gaúcho, já quase do Uruguai, eu vou pecar e vou colocar primeiro para o Hélio falar, que é o nosso especialista em sistemas dinâmicos e nosso especialista em educação. Então, professor Rui, eu peço perdão ao senhor, mas o professor Hélio Tosati tem prioridade, porque o senhor já é meio brasiliense já. Correto. Professor Hélio, fica bom. Obrigado. Apareça aí, professor Hélio. Eu coloquei a câmera aqui já. Tá liberado, não apareceu? Eu ainda não estou vendo. O microfone tá no convidado aqui para não ter interferência. Você não muda aqui pelo celular. Talvez Pronto, já estamos vendo. Eu vou desligar brevemente meu microfone para você falar à vontade. Agora tá me ouvindo? Tá meio baixo. Tá baixo? Agora melhorou. Melhorou? Perfeito, professor. Tá, é que eu tô aqui no computador e aí eu vou tirar aqui para poder focalizar, parecer que eu tô olhando o rosto, né? Então, primeiro agradecer aí o professor Raimundo e o Daniel, né, por ter chamado para participar da banca, né? Eu acho até engraçado aqui da informação que o Raimundo falou, o Rui começou a trabalhar no LB em 85, o ano que eu nasci, né, uma curiosidade à parte. O Raimundo também nasceu de 85, então... Você é mais velho, viu, Hélio? Só para mencionar. Eu tenho mais cabelos brancos, mas você é mais velho que eu. Ah, sim. Eu sou o segundo mais velho aqui, hein? Tá. Primeiro, eu queria reforçar o que eu já tinha comentado um pouco antes, né? Eu gostei. Né? Primeiro, eu vou começar com os elogios, né? Eu gostei bastante do texto do Daniel. Né? Eu falei assim, como eu trabalho bastante na área de... Minha parte de estudo sempre foi na área de dinâmica, né? Então, aí agora educação mais como trabalhando. Agora que eu estou pegando bem aí o andar de educação, trabalhando no YouTube, vendo essa diferença aí com a tecnologia entrando na sala de aula e como que ajuda. Né? E a ideia do jogo que eu vejo que ele colocou não foi difícil para mim. Né? A leitura foi um texto bem, eu falo lúdico, que dá para entender, me segurou para continuar o texto, deu aquele... não, está explicando qual o motivo, a vantagem, o que pode ajudar, o que não pode ajudar, o que o professor tem, né, que tomar cuidado, né, qual é o objetivo do professor, tem essa liberdade em si. Uma coisa que eu notei na apresentação, que talvez eu senti falta, até eu abri o PDF, eu fiquei caçando aqui no meio da apresentação, é que também fica naquela dúvida, né, eu também não sei, estou aprendendo agora também a ideia, essa diferença do game e a gamificação. Para mim era sempre a mesma coisa. E aí na apresentação ele falou a diferença e eu senti falta disso na introdução. É só para lembrar disso daí. Outra coisa também, né, a apresentação também eu gostei, entendi, né, todo o objetivo, eu só senti um pouco de falta explicar um pouco mais do jogo. Né, poderia ter separado um tempinho do jogo. Eu entendi os objetivos, só que assim, falou um pouco das cartas, falou um pouco do jogo, mas assim, eu senti um pouco falta, o que poderia ficar um tempinho a mais falando um pouco do jogo separado, né? O meio a meio, ou vamos dizer assim, 75-25, né? 75 sobre o trabalho e 25 um pouco do jogo. Só senti um pouco de falta disso, mas isso daí também não compromete para quem já leu o texto. Deixa eu ver outra diferença aqui, explicar a diferença. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nada. Voltando aqui agora, deu um estralo. Não, eu creio assim, né, além da qualidade da apresentação, né, o ritmo foi tranquilo também, né, acho que também o tempo acho que prejudica nessa parte, né, para tentar usar mais.
né? Eu acho ruim, muitas vezes, a apresentação ser limitada, a pessoa fica ansiosa e querer terminar, né? Então, talvez pode pensar nisso daí. Mas eu acho que, de antemão, gostei também dos avatares, né? O avatar do Raimundo. Acho que tem motivo aí que eu mandei esse avatar dele aí que ele tem na sala. Mas, terminando aqui, para não delongar muito, né? Eu parabenizo o seu trabalho, é interessante, eu sei que algo que deve continuar. E a minha pergunta para deixar para depois você fazer, né, para responder para mim, além disso aí, qual o objetivo a mais? Se vai, que nem eu tinha perguntado, se vai ter as duas versões de tabuleiro, o aplicativo, a tua meta, né, com o jogo, né, a gamificação para divulgar, né? Quando fala das partes de tem que vender, tem que usar as técnicas, né? Assim, o que você pensa futuramente fazer com isso? Eu acho que seria a pergunta principal, né? Que eu queria saber também da sua apresentação. Acho que por mim, assim, não fiquei com dúvida, eu gostei mesmo, né? Mesmo sendo uma pessoa com bastante experiência como o Rui na área, mas eu fiquei contente também, para mim, segurou, me motivou assim, não, eu fiquei com vontade, quero saber, vamos dizer assim, jogar, né, como que eu vou fazer meus alunos jogar, desenvolver, talvez até interagir mais professor-aluno, né, que isso vai me ajudar bastante. Então, você falou que tem, né, só fiquei aqui querendo saber um pouquinho mais, né, óbvio pelo tempo, mas eu quero deixar essa pergunta em aberto para você comentar para mim, ou para todos da banca, né? A resposta é agora ou no final? Pode ser agora. Bem, agora. Pode falar, Daniel, à vontade. Como eu fui limitado a 50 minutos, e eu tinha 5 pilares para defender o trabalho, eu optei por utilizar a parte mais genérica. Tentei falar do trabalho, eu sei que não falei muito dele, da parte do jogo, né? Eu sei que não falei muito, mas não foi mais por uma questão de tempo. Em relação à meta futura, eu estou sendo seduzido pelo professor, pelo professor Raimundo a escrever um artigo ou um livro que deixaria este jogo com mais robustez, né? Mais passo a passo e tal. Eu talvez encare o desafio. Eu preciso de coragem, mas seria essa a ideia. Em relação ao aplicativo, porque eu acabei não falando, né? Mas tem um aplicativo aí no final, né? Em relação ao aplicativo, eu preciso de parceria para poder fazê-lo, porque eu não tenho domínio sobre linguagem computacional, ainda mais essas linguagens atuais, que são para smartphone. Eu não tenho domínio disso. Deixa eu não dar o microfone para ouvir aqui direito, no celular. Não, mas só para deixar claro, né, para você, eu acho que da ideia ou do livro artigo, eu acho que você tem que fazer os dois, né, aconselhar primeiro o artigo para explicar toda a ideia toda essa parte que você fez da apresentação. Eu penso assim, que seria minha sugestão. Você faz o artigo explicando a parte educacional, qual os objetivos, né, a ideia da interação, né, essa parte de também, que nem você comentou, também poderia ter comentado, né, a diferença, talvez, da dificuldade que comentou, no Ceará não tem problema de ranquear, em Brasília tem, né, isso eu não sabia, né, que o pessoal pode ser crucificado. Aqui no Paraná não vejo esse problema, tem aluno que gosta, tem aluno que não gosta, então não tem essa restrição aqui nas instituições onde eu passei, né, trabalhei, eu estudei em si. E o livro, eu aconselho você fazer o livro para fazer bem detalhado, né? Porque, que nem eu acho que eu tinha comentado, lembra muito também aquela ideia do jogo de RPG, e jogos de RPG de tabuleiro, né? Além de ter junto com o aplicativo, eles têm bastante regras, tem assim, detalhes a ser...
seguidos, né, que é a conceito. Então, acho que a parte assim, o artigo você faz a parte explicando a motivação, né, a parte educacional, e seria, acho que também ideal se fizesse o livro para deixar bem concreto o jogo, né, com todas as regras, o que significa cada coisa, né, os avatares, né, para o ranqueamento, as medalhas, e deixar como para o professor querer estudar e seguir, tô com dúvida, o que eu tenho que ver? Olha no livro, né, que para poder tirar dúvida, algo assim. Eu acho que você tem uma boa ferramenta, né, um bom trabalho a ser feito, né, eu acho que tem bastante futuro aí com esse jogo, aplicativo, game, né, o game também, mas parece assim, dá aquela vontade de jogar mesmo, né, como, não, quero ganhar, eu quero ranquear, quero ser melhor, eu quero ser bom, quero me competir comigo mesmo para ver se cada vez eu melhoro, né, eu quero melhorar meu avatarzinho para ter mais graduado. Então, que nem essa ideia que também você comentou sobre a pessoa nunca ter sabido o que é mestrado, doutorado, então dá aquela motivação para entender, talvez ela fique assim, não, no joguinho eu vi que é gostoso ter o prazer de conseguir a graduação maior, então, eu quero ser assim também na vida. Então, essa parte aí, eu acho que é bom o livro, você fazer, óbvio que também leva um pouco de tempo, mas não para escrever livro também é uma questão de paciência e dedicação, mas acho que tem bastante fruto aí para você conquistar, né, nesse teu trabalho. Acho que por mim é isso daqui. Agradeço mesmo novamente, né? Eu fico contente com o teu trabalho e também motivado, que também eu tenho vontade, quando estiver pronto, eu quero jogar, né? E também se eu imaginar que eu posso usar, não só imaginando no nível básico, também no nível superior a gente tem a dificuldade, eu nem gosto de falar superior, né? Nas graduações, né? A gente sente dificuldade para tentar segurar o aluno, né? Motivar ele a querer interagir mais com o conteúdo, obrigar a estudar, né? Que nem acontece no Duolingo ou os outros aplicativos em si. Eu acho que o teu também tem bastante sucesso, eu acho que nesse quesito, né? De socializar o aluno com o professor nesse sentido. Por mim tá ok, Raimundo. Antes de passar para o professor Rui... Opa, desculpa, Daniel. Não, eu só... A ordem é professor, eu, professor, eu. Eu gosto de cumprir regra. Para fazer a parte mais sentimental, a gente deixa para o final, mas sempre vai o bate e volta entre você e o professor. Aí no final a gente abre para você fazer umas considerações finais, conversar um pouco. Mas eu queria comentar um pedacinho do que o professor Hélio falou, porque talvez seja interessante. Se você tem um produto, talvez fazer um software livre, porque aí você abre espaço para o professor alterar. Então, fazer uma versão, já que é um software livre, uma versão soft do software livre. Então, você pegaria um programa pequeno e colocaria o jogo num molde mínimo, com as regras que você poderia editar as perguntas e criar uma situação que fosse possível jogável durante 1 ou 2 dias. Aí faz sentido você fazer um artigo e, quem sabe, fazer o livro de acordo com a repercussão. Você vai trabalhando sempre passo a passo. Não adianta você pegar uma coisa muito grande. Então, mas eu não quero interferir muito, não. Agora, eu queria passar a bola. Hélio, muito obrigado. E desculpa não ter te apresentado antes. O Hélio também já que eu fiz uma apresentação muito robusta do Helder, eu acho que vale a pena também incluir que ele é motoqueiro, é de uma banda de rock, então assim, ele é bem completo. Motociclista. Não, ele é... Tá vendo que agora, antes de terminar motoqueiro, já foi os dois também. Tá bom, então vou parar as brincadeiras. O professor Rui, sem dúvida alguma, é, de longe, o professor mais importante da educação do departamento. Então, é o nosso professor com mais experiência. No nosso departamento, a gente tem um grupo pequeno ainda de educação. O Rui, sem dúvida alguma, é o expoente. Por coincidência do destino, esse semestre, estou ministrando geometria analítica. Um dos rapazes falou, eu só vim fazer matemática por causa do Rui. Não é o primeiro aluno que me fala isso. Então, eu me sinto na obrigação de falar que o professor Rui, sem dúvida alguma, é
o professor mais importante que nós temos no departamento, é um atrator de pessoas boas. Então, agora, sem mais delongas e sem mais rasgação de seda, passo a palavra para o professor Rui Salles. Professor, deixa eu só fazer um comentário. O professor Rui, ele foi o meu professor de álgebra para ensino. Então, a responsabilidade é toda dele. Se eu estou aqui, a culpa é dele. Viu, professor? Agradeço demais. Tá vendo? Eu falei. Não, e não é esse aluno que está fazendo geometria analítica. Isso é um ponto. Eu estou contando a história. Ontem tirei até foto com a turma de geometria analítica. O professor Rui é conhecidíssimo em Brasília e também em toda a região. Eu diria todo o Brasil. É uma pessoa que nós devemos muito na Universidade de Brasília ao professor Rui. E agora eu vou parar. Daniel, agora deixa o professor Rui falar. Eu vou parar também, porque senão eu passo o dia inteiro falando bem. Bom, agradeço as palavras do professor Raimundo e também do professor Daniel. Quero agradecer também, né, ao professor Hélio por ter vindo a essa banca do Profimate. E só lembrar, né, que o Profimate é um programa que começou em 2011, a Universidade de Brasília entrou em 2012. Se eu não me engano, em 2014, conseguimos trazer o Raimundo para trabalhar conosco um período, dando aula, orientando já no mestrado. E estamos hoje, né, com essa bonita defesa desse tema tão bom e atual, né, escolhidos pelo professor Raimundo e pelo Daniel. Primeiro, né, parabenizar ambos pelo trabalho e acrescentar que a apresentação do Daniel foi algo excelente, né, pois completou os textos do trabalho escrito e ainda por cima, né, proporcionou uma gamificação da apresentação, né, já dando uma ideia, né, do próprio tema escolhido. Apresentou os pontos relevantes escritos, né, os pilares, né, citados, né, e além disso, né, mostrou que o tema do trabalho ele atende as recomendações que estão no PCN ou nos PCNs, melhor dizendo, que estão no novo, né, no BNCC, e também citou que está atendendo o currículo em movimento, que é o BNCC do DF, né? Como o DF não é Estado, né? Então ele tem o seu BNCC diferenciado. Então atendeu todos esses pontos, né? A outra, né, a falar, né, que a proposta do xadrez de sociedade, do game, a gamificação, permite que um professor de ensino básico faça as adaptações necessárias. Não é um produto pronto, né? Propicia que o professor faça as adaptações necessárias para melhorar o processo de aprendizagem dos seus alunos. Não o processo do ensino, o processo do aluno aprender e aprender com motivação e engajamento. Flexibilizando, né, torna possível o professor flexibilizar, né, e explorar o conteúdo de matemática na série em que ele estiver trabalhando. Então, parabéns ao que está defendendo o trabalho e também ao seu orientador pela escolha do tema, né, e pelo belo trabalho escrito e apresentado. E vamos lá, algumas perguntinhas. Eu gostaria de fazer as perguntinhas e depois, no final, o Daniel responde. Pode ser assim, Daniel? Pode, com certeza. É bom porque eu vou estudar. Porque o senhor, cuidado com a sua pergunta. Uhum. No seu trabalho, você cita uma palavra medalha. Gostaria que você pudesse falar alguma coisinha sobre essa palavra. A segunda, você tem o dueto motivação e engajamento, ele apareceu várias vezes no seu texto. Então, a mesma coisa, né? Eu gostaria que você discorresse um pouquinho, uma fala não muito longa, não muito acima de 10 minutos, né? Sobre esse dueto. A terceira fica sendo uma coisa que você explicou muito bem na apresentação, que é
as últimas palavras que você daria para um professor de matemática do ensino médio acerca de utilizar essa sua proposta. E a pergunta que o próprio professor Hélio já fez é sobre o futuro. O que está em gestação aí? Já sei que tem um artigo e um livro. Tem mais? Obrigado, Paulo. Obrigado ao senhor. Já respondo ou o professor Raimundo vai falar? Bom, professor, o senhor primeiramente me deixou com uma situação favorável, que é falar sobre medalha, né? A medalha, ela pode ter duas concepções. A concepção do feedback, né? Eu posso dar uma medalha ao tempo todo ao aluno que tem uma característica que eu julgo que seja necessária eu dizer a ele. Então, eu conheço diversos alunos que são extremamente concentrados, extremamente estudiosos, mas não são reconhecidos. Por quê? Porque eu só o reconheço quando eu mensuro a avaliação formal e eu deixo esse menino desmotivado, porque ele quer um reconhecimento. A medalha pode ser útil para reconhecer aquele que tem esforço. Eu acredito que o esforço supera a inteligência, e a gente tem que acreditar nisso. O esforço tem que ser reconhecido. Então, a medalha pode ser utilizada para eu dizer ao meu aluno, numa forma de feedback, que eu reconheço o esforço dele, eu reconheço a assiduidade dele, o comprometimento dele. Então, eu tenho diversos pontos que eu posso fazer o reconhecimento utilizando uma medalha para isso. E lembrando que essas medalhas são medalhas virtuais que ficam dentro de uma plataforma onde o aluno terá acesso a elas. Em relação a motivar e engajar, bom, alguns dizem que a motivação está dentro de nós, que a motivação é algo intrínseco, né? Bom, se eu acreditar nisso, complica, porque aí a minha função como professor se esvai. O que eu vou fazer, né? Se está dentro dele? Bom, por esse viés da motivação estar dentro da pessoa, eu tenho que fazê-la encontrá-la, então. Então, vamos fazer o aluno encontrar essa motivação utilizando outros meios, outros recursos que são mais próximos à realidade dele hoje. Sabemos que no século XXI, todas as pessoas nascidas já nascem com um smartphone praticamente embutido na pessoa. Então, eu penso que utilizar isso é uma ferramenta muito importante para elas. Elas não leem mais nada, mas elas mexem em teclados como ninguém. Engajar é o próprio esforço, não é? Que você está gerando. Quer dizer, eu estou gerando uma crença que é possível o esforço. O meu esforço me leva aonde eu quiser, e ele tem que acreditar nisso. O aluno que acreditar que o esforço dele faz a vitória é um aluno que vai vencer, e nós temos como missão de professor levá-los a isso. Penso que seja isso. A última pergunta que o senhor me fez aqui, a minha caneta perdeu a tinta. Que é como fazer o professor acreditar, não é isso? Que é importante, né? Como fazer o professor acreditar que é importante. Primeiro, professor, fazer um professor acreditar que algo é importante já não é fácil. E eu sei que o senhor me colocou numa enrascada muito grande, porque o senhor trabalha com professores o tempo todo e o senhor dá cursos para professores. Nós temos que fazer o professor entender que há uma norma legal chamada BNCC, que ele terá que cumpri-la. Ele pode cumprir por bem ou por mal. Eu quero que ele cumpra por bem, ou seja, eu quero que ele acredite que é melhor fazer por esse caminho e não se contrapor a uma norma. As escolas estão aí com essa problemática, eles vão ter que mudar. Então, ou o professor adere à mudança, ou ele vai ter um embate institucional que eu não vejo como sendo uma boa saída. Então, respondendo à sua pergunta, eu acredito que se ele entender que a plataforma digital é um parceiro que facilitará o trabalho dele,
diminuirá a quantidade de provas a serem corrigidas, pelo menos, em tese, eu penso que seja um caminho para que ele acredite nesse roteiro de trabalho. E, por fim, o senhor me perguntou o que eu pretendo fazer com isso. Né? Eu imagino que esse trabalho seja uma semente. Eu acho que tem muita coisa a ser falada sobre ele ainda, tem que ser escrito muita coisa. Temos que concretizar. Infelizmente, com essa questão da pandemia, ficou difícil. A gente não consegue entrar numa escola e utilizar o trabalho para verificar, inclusive, se a jogabilidade está adequada. Né? Então, eu penso que temos que fazer isso em sequência. Ou seja, teremos que fazer o trabalho de campo, entrar em cenário, verificar, fazer ajustes. No roteiro que eu crio de gamificação, tem lá ajustes. Tem que fazer ajustes. Ninguém aqui acha que criou algo que está feito e terminado. Isso aqui é o começo de um trabalho. Tem muita coisa a ser feita ainda. Acredito que o livro seja um bom caminho, sim. É um livro bastante gamificado. E aí é o que é interessante. A gamificação que eu tratei aqui, ela é digital. Mas por que não tentar pensar num livro gamificado, onde o próprio manuseio da leitura, o professor faça uso de elementos de game, né? Eu acho que é um caminho a seguir. Obrigado pelas suas respostas, né? E só para a gente deixar registrado também, né, que a escolha do tema ela está dentro de uma metodologia bastante recente, menos de 30 anos de idade, que é a gamificação. E foram bastante corajosos, né, em escolher esse tema. E, tal qual o seu Hélio comentou, vocês estarão contribuindo bastante em fazendo esses produtos, né, deles, e vão contribuir bastante para que essa metodologia chegue mais assim aprazível para os professores do ensino básico e também do ensino superior poderem utilizar, né, com bastante segurança, com bastante prazer, né, tendo alegria e satisfação em poder usar isso no ensino e proporcionar uma aprendizagem muito adequada para os alunos. Parabéns a vocês pela escolha. Por mim, a pergunta seria onde é que nós vamos ter a comemoração, né? 18 anos, né, professor? No mínimo. Opa. Tem que ser maior de idade, né? Professor Russo, quer complementar alguma coisa? Não? Fechando. Daniel, obrigado, professores. Oi? Professor Raimundo com a palavra. O Rui já desligou a dele. Tá. Daniel, antes de você fazer as suas considerações, eu queria fazer umas considerações breves. Eu não gosto de falar no dia da defesa dos meus alunos, mas hoje é excepcional. Eu acredito que vale a pena falar. Se vocês não se incomodarem muito, a gente perder uns 5 minutos. Vai custar 5 minutos. Professor Rui, pode ligar o microfone. Por mim, ok, Raimundo. Pode seguir aí o tempo que quiser. Ou ganharmos, né, esses 5 minutos. Não sei, vamos esperar. Bem, essas propostas envolvendo jogos, eu acho que nós já temos trabalhado com isso mais ou menos desde 2013, talvez. Acho que apresentamos alguns minicursos com o Rui, com o Helder, e eu fui apresentado para essa temática, ainda era aluno de doutorado, e ao longo do tempo aconteceu que a gente... Tá chovendo por aqui, então tá aparecendo uns insetos, muitos, e são grandes, enormes. O Daniel sabe, o Daniel já viu alguns. Bem, nessa perspectiva toda, quando eu entrei na UNB, aconteceu uma coisa... Daniel, você vai chegar na história já já. Então, um professor me procurou para orientação, mais ou menos em 2016,
Ele foi meu aluno de resolução de problemas no curso de verão, e ele queria implementar isso na socioeducação. Eu sempre moro na minha redoma, não tomo contato com nada do mundo externo, e ele me falou que era socioeducação. Eu não acreditava que existia um elemento de ensino que era possível dentro de 45 dias, porque é o número de socioeducação, é esse acompanhamento dos nossos jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Seria a versão de estar preso, mas assim, eu não gosto de usar esse termo porque eu acho pejorativo e não... Eu fiquei muito abismado com a possibilidade. E eu achei aquilo o ponto abissal entre o ensino regular, e eu não estou falando nem dos outros elementos, mas a socioeducação se apresentou como o elemento mais duro do ensino possível. E eu disse, olha, com 45 dias, eu acho que eu já tenho uma carga pesada, porque segundo Daniel, ele veio me apresentar um xadrez, eu disse, olha, não sei não, porque é um tema muito complicado. O xadrez é um problema em aberto. A gente não sabe se ele é um jogo finito. Ninguém sabe, na verdade. Ok, dentro das possibilidades, você chegaria em jogadas, que é claro que o jogo pode se tornar infinito, mas só que o xadrez tem uma regra, se você chegar num empate, depois de algumas jogadas, se eu não me engano são 12, você para. Então, ninguém sabe se existe um número finito de jogos possíveis. Em 2020, o mundo piorou muito, e eu não acredito mais que a socioeducação sozinha é uma situação crítica que tem que ser estudada. Depois da pandemia, eu acho que o mundo mudou bastante e a gente chegamos numa situação realmente crítica. Assim. Oi? Oi, Simons? Não, acho que foi alguém que apertou sem querer o fone. Então vamos mutá-lo. É alguém... Você já conseguiu mutá-lo? Não, eu acho que ele já parou. Tá, então nós chegamos nesse momento e eu gostaria de inserir, agora falando do Daniel, porque o Daniel, em determinados momentos, insinuou que o ensino de matemática é extremamente arcaico. E como eu moro numa redoma, eu não tomo conhecimento disso. Mesmo sendo professor, muitas vezes a gente se alheia ao mundo. E o Daniel falou, olha, o ensino de matemática é arcaico. É só você comparar com os cursos de inglês. Aí, eu já fiz cursos de inglês e, de fato, tem essa diferença e é duro admitir, mas, de fato, o ensino de matemática é arcaico e é desprovido de qualquer lógica possível, porque matemática deveria ser a vanguarda. Mas é o contrário, nós estamos extremamente atrasados. Então, o Daniel me alertou para isso. E, no meio disso, agora eu quero falar do trabalho. Então, se fôssemos pensar o jogo pelo jogo, esse jogo de cartas já seria um bom trabalho. Porque ele insere o professor como autor, se ele quiser. Então, se você quiser adequar o jogo, basta você mudar as cartas. Então, não sei se ficou claro para as outras pessoas que não leram o trabalho, mas se você adequar as cartas, você pode trabalhar com determinantes, pode trabalhar com matrizes. Então, nesse ponto, o trabalho já seria um jogo. Meus alunos, eu tive alguns alunos que trabalharam com jogos, e basicamente eles apresentavam um jogo, aplicavam em sala de aula, e depois tentavam colher um feedback para ver o que é que pode melhorar, o que não pode melhorar, o que é ruim do jogo. No nosso caso, a gente não teve essa parte de aplicação, que é um ponto fraco. Então, nessa possibilidade do professor ser autor, você tem uma variabilidade de temas. Então, só vai confluindo para dizer, olha, o trabalho é geral, é interessante. Então, a gente pode, só na perspectiva do jogo, você já pode dizer, olha, o trabalho está robusto, até certo ponto. Claro que, sem você implementar isso no computador, você não vai ter um produto para vender. Então, essa parte, eu imagino que só conseguiremos vender o produto do ponto de vista de artigo ou de um livro,
quando a gente tiver implementado isso de maneira final, ou então, pelo menos, uma versão curta do final, do que a gente pensa ser o final. A diferença brutal entre um jogo e a questão da gamificação ou gamificação, na minha opinião, vem do seguinte: quando você propõe um jogo, a rigor, um dos jogos de tabuleiro, pode ser jogos com palitos, esses temas, eles são... Eu vou explicar um pouco sobre jogos, mas quando você olha a gamificação, ela te permite trabalhar mais de um conceito matemático. Geralmente os jogos estão previstos, são jogos mais curtos, mais simples, com palitos ou alguma coisa do tipo, e você está ali na perspectiva de trabalhar um conceito matemático. Aqui não, aqui você tem uma margem. Isso também poderia ser feito em outros jogos. Esses jogos de carta permitem, mas esse jogo tem algo a mais. Aí a pessoa diz, olha, mas além disso tem um raciocínio matemático, um raciocínio lógico, que é mais ou menos o que todos os jogos têm, para ser considerado um jogo matemático. Então, essa perspectiva que eu quero colocar para vocês é que o trabalho, eu acho que teve um êxito. Eu gostei de orientar o Daniel, ele trabalha muito. Eu trabalho muito também, mas eu trabalho em vários projetos simultâneos, então, geralmente, eu me considero todo dia parado. Então, eu misturo muitos projetos, mas esse projeto em particular, toda semana nós tínhamos encontros. Geralmente eu falava muito, o Daniel também fala muito, se deixar ele fica aqui o resto do dia, tenham cuidado. Então, para finalizar, todos os trabalhos que eu orientei basicamente, de verdade, 2 trabalhos sobre essa perspectiva de jogos, tirando os trabalhos que eu fiz com o Rui e com o Helder, geralmente essa parceria. E os jogos, eles têm basicamente 3 pontos pensados. Eu não vou definir jogo, mas eu vou dizer o seguinte: tem um conceito matemático, tem a questão de ser baixo custo, sempre procuramos nessa perspectiva, e a questão de ensinar algum impacto social. Nesse ponto, eu falo de novo, o Daniel teve muito êxito, porque ele levou a refletir sobre o ensino. Isso é uma coisa muito difícil para professores da universidade. Geralmente, nós pensamos numa direção e aquela direção é a verdade. E as pessoas se tornam, talvez, reis do mundo. E você simplesmente não é levado a refletir. Então, Daniel conseguiu fazer uma coisa que eu considero, no mínimo, interessante. Onde estão os erros? Apontar os erros são relativamente fáceis de fazer. Mas propor soluções, ou então propor direções, novas direções, isso é muito difícil. Então, eu considero que o trabalho foi um êxito, e eu não queria mais falar mais, porque eu acho que eu estou já falando muito, então não quero mais roubar o tempo de vocês, e eu vou agora, não tenho perguntas, eu não acho elegante o orientador, se eu tivesse alguma pergunta para o Daniel, eu teria feito antes, então agora não faz sentido o professor ficar inquirindo, perguntando, dizendo, olha, o que é que você não fez? Não gostei da reunião do dia. Isso não faz sentido. Então, Daniel, agora eu deixo para você fazer suas considerações finais, falar com o seu povo também. Opa! Tá sem áudio. Simons, você está sem áudio. Simons. Sou Rui, está sem áudio. Do áudio agora. Apenas conhecendo só um pouquinho o Daniel, vamos dar 3 minutos para ele fazer isso. Sabe? Daniel, então você tem 4. Daniel, então, já que o Rui foi muito... Eu vou dar 1 minuto a mais. E cronometrado. Não, brincadeira. Daniel, você tem 5 minutos. Fazer o encerramento? Eu gostaria de agradecer, do fundo do meu coração, a oportunidade de ter feito um mestrado. Eu tentei fazer em anos anteriores, eu não consegui. E agora, consegui. Queria deixar alguma coisa minha para os outros. Encontrei o professor certo para me orientar. Se não fosse o Raimundo, eu não teria chegado aqui.
me ajudou muito. Foi um amigo, muito mais que um professor, ele foi meu amigo. Ele me respondia na hora que eu quisesse. Obrigado. Professor Rui, o senhor está na minha vida, está até na foto. Como é que eu não posso lhe agradecer? O senhor esteve Cadê a foto? presente. Daniel, você disse que ia colocar a foto na apresentação. Cadê? Depois eu mando a foto. Obrigado. Muito obrigado. Se eu cheguei aqui, o senhor me ajudou. Muito obrigado. Lhe devo um uísque, sim, lógico. Vamos tomar. Por que não? Professor Hélio, me conheci ontem. E disse até para o professor Raimundo, esse cara é gente fina. Eu dei uma sorte muito grande de ter uma banca com vocês. Eu só tenho a agradecer. Agradeço a minha família que aqui está presente, por ter me ouvido, que eu sei tanto que é meio chato ficar ouvindo alguém falar tanto, mas o momento era importante para mim. Muito obrigado por aparecer ali. Era isso. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Uma salva de palmas, procura fazendo a foto favor. aí, Daniel. Que é isso? Cadê a foto? Fazer uma salva de palmas, abre o áudio, fazendo favor. Bem, agora chegou o momento de abrir para a plateia. Vocês podem ficar à vontade, fazer algumas perguntas. Eu não prometo muitas, porque a gente tem que deliberar logo em seguida. Então, vamos lá. Quem quiser, levanta a mão e já começa. O LL. Oi, sou eu, Larissa. Eu queria parabenizar o Danimati, ele foi meu professor durante o ensino médio. Na verdade, ele foi meu professor a partir do 9º ano do ensino fundamental. E eu sempre admirei muito ele, eu sempre gostei muito das aulas dele. Foi um professor muito importante para mim, me ensinou muita coisa. E até a oportunidade de assistir agora a tese de mestrado dele foi sensacional, professor. Estou muito orgulhosa, se eu posso dizer isso, pelo caminho que você está trilhando dentro da educação, porque eu acho que realmente você é um professor muito dedicado, sempre foi, sempre ajudou muita gente, muitas pessoas. Eu não sou a única, tenho vários amigos da época da escola que adoravam também o professor. E, enfim, só parabenizar e falar obrigada, porque você também contribuiu muito para a minha própria formação dentro da escola e agora na academia, né? Que também estou tendo a oportunidade de estudar. Que eu sempre tive muito destaque na parte de matemática, até hoje na graduação. Passei com SS nas disciplinas de matemática, sempre fui muito elogiada, e isso com certeza é devido ao professor, que me ensinou desde o 9º ano do ensino médio. Ou 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio. Enfim, é só isso. Obrigada. Obrigado, Larissa. Agora o próximo é o Ricardo. Ricardo, pode ficar à vontade, fale. Opa, bom dia. Antes de mais nada, queria parabenizar o trabalho do Daniel, dizer que o trabalho foi muito bom, a proposta muito boa. Eu acho que eu entendi a proposta, a questão da gamificação, né? Então, parabenizar o Daniel. Eu sou a companheiro dele, né, nessa turma de Profimate. E dizer que eu fiquei muito orgulhoso, quero ler o trabalho dele depois, sou professor do ensino fundamental e médio, e vou procurar, quem sabe, encaixar tudo que ele falou aí, que para mim é muito relevante, é muito bom, e assim, para mim é orgulho, né? Porque a gente começou o Profimate junto, o Daniel sempre foi companheiro, sempre foi muito atencioso, não é? E culminou com tudo isso, não é? Então, parabéns, é isso aí, cara, eu acho que você tem futuro, entendeu? E boa sorte aí na sua estrada, cara. Valeu, gostei muito, viu? É isso aí. Muito legal. Opa, mais alguém? O senhor William, o senhor é o pai do Daniel? Sim, eu sou o pai do Daniel. Parabéns. Eu estou muito orgulhoso de assistir meu filho defendendo uma tese dele, e eu tenho muito orgulho dele. Tem que saber que ele está no meu coração como filho, e também eu tenho muito orgulho dele de ser
um ótimo pai, um bom filho, né? E de gostar muito do que faz. Isso, para mim, é muito importante. Meu filho, um beijão aí, um abraço, viu? Opa, obrigado, senhor William. Agora vamos continuar. Ricardo, você ainda continua com a mão levantada? Você quer reiterar? Você quer falar mais uma vez? Não, me desculpa, é porque eu não consegui abaixar aqui. Eu só Tá bom, tô brincando. Agora, Josiane. Oi, vim parabenizar meu irmão, que é um cara muito estudioso, um cara apaixonado pela matemática, sempre foi. Ele só não conseguiu convencer muito o pessoal da casa, né, nessa matemática aí, porque a gente não. O QI foi todo para ele. Mas é um cara sensacional que sempre pensou muito fora da casinha, né, da caixinha da matemática. Ele sempre teve algo mais a demonstrar, sempre estava no trabalho com novas habilidades, usando o Excel. Eu lembro perfeitamente do meu irmão corrigindo prova e tabelando todos os alunos para saber onde cada um errava, o que ele precisava ensinar, né, dentro da sala de aula, quais eram os maiores erros dentro da prova, enfim. Ele sempre com muita criatividade e muito dedicado e muito apaixonado pela matemática. Tenho muito orgulho, estou muito feliz, sua tese foi maravilhosa. Era o que eu queria deixar registrado aqui. Estou muito feliz. Irmão, um beijo. Opa, obrigado. Dorival, você quer continuar falando? Baixa a mão para a gente controlar o... Dorival, cadê você? Oi, conseguem me ouvir? Sim. Eu quero muito parabenizar o meu colega, Daniel. Para mim, ele é um monstro. Uma pessoa que eu conheço quase um ano, por conta de uma outra formação, que acho que ele está escondendo o jogo para vocês aí, mas a gente faz o curso de Direito na UDF também, então, assim, eu fico impressionado com a capacidade de realização desse camarada que eu estou vendo que é um colecionador, assim, de vitórias. Dizer que eu estou muito feliz de ter a oportunidade de ver essa defesa que ele fez aqui. Eu acho que o objeto do que ele apresentou aqui é uma coisa extremamente salutar, extremamente aplicável. Eu acho que vai ser muito importante assim, para a nossa educação como um todo, essa semente que ele veio plantando aqui. Daniel, parabéns, meu amigo. E se você for resolver essa história com maior de idade aí, que vocês estão falando, eu quero me candidatar a ser testemunha desse momento. Um grande abraço. Daniel, eu não vou deixar você falar de novo, porque senão você vai chorar. Então, para esse momento, você está muito emocionado. As filhas não vão falar nada do pai, não? Já me disseram que vocês criticam mais que eu. Aí eu fiquei até irritado quando eu ouvi essa história. Não é isso não. Eu só não vou falar que senão eu fico emocionada também, mas eu tô muito orgulhosa do meu pai. Eu quase chorei com a Larissa falando, porque assim, eu também fui aluna do meu pai, né? Eu tive esse prazer, fui aluna no 9º ano, no 2º ano, acho, 3º ano, eu fui várias vezes. E assim, tem gente que não gosta, né, de ter aula com o pai, acha isso meio assim, né? Só que assim, eu sempre gostei muito, ainda mais porque meu pai é um ótimo professor de matemática, eu nunca tive problema nenhum. Inclusive, foi uma das melhores coisas que eu podia ter tido. Ele foi uma das pessoas que me motivou a gostar muito de matemática. Tanto é que você falou que eu sou da arquitetura, né? Mas eu não sou mais da arquitetura, eu sou da estatística. Pensei em entrar em matemática também, porque realmente é o que eu gosto muito e ele tem uma grande influência do que eu gosto, sabe? Tô ficando nervosa, perdão, mas assim, ele sempre foi uma pessoa que sempre me ajudou, inclusive agora na graduação também ele me ajuda muito com a matemática e ele tem uma didática ótima, assim, eu não tenho nem o que dizer, eu acho que o trabalho dele foi perfeito e, enfim. Ok, obrigado. Agora, Eliane. Bom dia a todos. Eu entrei novamente porque eu estava pelo computador, não tinha acesso à câmera e som. O Daniel é uma pessoa realmente incrível, como todos estão dizendo, né? Eu sou colega dele nessa turma do Prof. Mate.
E eu só entrei mesmo para, além de parabenizá-lo, agradecê-lo, porque devido às circunstâncias atuais, eu propriamente estou com muita dificuldade de fazer minha parte, de escrever o meu trabalho, e é muito bom ver um colega chegando ao fim, não é? Isso é um incentivo. Penso que todos nós da turma que estamos aqui ou que tomamos conhecimento de que ele está chegando ao fim desse processo, que é sempre um processo complicado, né? A produção intelectual acadêmica é sempre complexa, e traz uma tranquilidade, uma felicidade e uma certeza de que nós outros também chegaremos lá, né? O Daniel é brilhante, isso aí eu não vou dizer, porque todos já disseram. Então, fica só aqui o meu parabéns a ele e o agradecimento pelo incentivo que é ver um colega concluir o seu trabalho. Isso é muito bacana. Tá? Obrigada por me deixarem falar. Eu peço perdão, a gente está nesse formato remoto, então seria no nosso auditório, então nós teríamos mais espaço, vocês poderiam se expressar. Por outro lado, também, isso permite que pessoas em cidades diferentes possam participar também. Então, não há apenas problemas, óbices em ser virtual. Então, nesse momento, se alguém quiser só fechar, eu vou dar um espaço, mas depois nós vamos deliberar. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, só para fechar. Opa, tem um M aqui que eu não... Deixa eu ver. Manuel, por favor. Bom dia, com licença. Meu nome é Manuel, eu sou o genro do Daniel. E fiquei tentado a falar, já que você comentou sobre essa questão das outras cidades, que eu posso estar em outra cidade e estar assistindo aqui essa defesa maravilhosa aqui que o Daniel fez. E eu estou em João Pessoa e praticamente estamos nessa distância constante o ano inteiro. Vi poucas vezes o Daniel pessoalmente, mas conversamos muito por WhatsApp, trocamos muita ideia. Então, assim, realmente é uma pessoa espetacular em diversos campos, diversos aspectos. Só tenho a agradecer por toda a conversa, tudo que ele já me passou. E é mais do que merecido, é um prazer enorme estar aqui, assistindo isso aqui. E meus parabéns, viu, Daniel? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Manuel. Bem, agora chegamos no momento da deliberação. Eu vou pedir que todos vocês saiam e a banca vai se reunir para discutir sobre a situação do Daniel. Eu estou um pouco receoso agora. Estou com medo da banca falar mal, mas eu gostaria que agora é a hora. Saia. É a segunda hora agora. Daniel, você quer... Manuel, você quer falar de novo? Não, eu só quero saber como é que a gente faz agora, para sair do Teams? Todo mundo sai e eu chamo você pelo Zap e você chama todo mundo de novo.